Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa envolvê-los em muito amor e muito carinho. Este é o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos. E hoje nós vamos trabalhar com os itens 7, 8, 9 e 10, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Disse-lhe então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos, aos sábios, aos prudentes, mais aptos, assim, aparentemente, a compreendê-los. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superior a toda a gente. Os segundos, os doutos, os sábios, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos grandes segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. No item 9 ele diz: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se supõem de posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-lhes por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de sorte que só cego não a vê. A esses não quer Deus abrir os olhos à força, dado que lhes apraz. Eles se sentem muito bem em estar com os olhos fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Nós vimos nesses 3 itens que quando Jesus então rende graças, porque o Pai revelou estes segredos aos menores, aos pequenos, aos simples e não aos grandes na terra, ele fica feliz, porque esses vão compreender. E é muito importante nós percebermos que a chave para abrirmos a porta do reino de Deus, do reino dos céus, é a humildade. Então, aquele que é humilde, ele vai aceitar as situações que a vida está lhe propondo sem sobressaltos. Vai confiar, vai ter fé em Deus de que aquilo que está acontecendo existe um motivo justo, vai trabalhar dentro da lei de Deus, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo,
fazendo ao próximo o que desejaria que fosse feito a ele, vai trabalhar desta forma e vai conseguir sobrepujar todas as dificuldades que chegarem até ele, sem ficar questionando Deus. Vai aceitar, trabalhar e vai compreender todo o processo que faz com que as coisas na Terra caminhem para o progresso moral e, consequentemente, para o progresso espiritual. Já aqueles que são sábios, que têm um grande saber, que são formados nisso e naquilo, eles trabalham com as leis da matéria. As leis do espírito, eles não as conhecem e também não procuram conhecer em profundidade. Não estão interessados em Deus, porque têm em si de que já tem todo o conhecimento possível e esse conhecimento já lhe basta. Não há necessidade de Deus. O que nós precisamos compreender é que os primeiros, os simples, os humildes, eles não se acham acima de Deus. Eles se submetem à sua lei. Eles praticam a sua lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Quando os problemas os afetam, o que eles fazem? Eles buscam, através da oração, a solução para os seus problemas. Eles são mansos e pacíficos. Eles não vão se rebelar nunca, porque conhecem que aquilo que estão passando há uma grande necessidade de se passar, porque faz parte do seu processo evolutivo. Estão sanando débitos de vidas passadas e aprendendo hoje novos caminhos, novas leis. Esses, por serem humildes, por irem a Deus, eles vão ser muito sábios, porque está desenvolvendo o seu intelecto e a sua moralidade. O segundo, eles são orgulhosos, são envaidecidos do seu saber. Mas nós temos que caminhar com a ciência e com a religião. Quando advêm os grandes problemas nas nossas vidas, não é problema que vai acontecer com a sociedade como um todo, como está acontecendo com a pandemia, mas um problema pessoal grave, a perda de um ente querido, de repente a perda do emprego muito bom, de repente um desastre financeiro qualquer, de repente uma doença incurável. A ciência e todo o meu saber, muito importante para todos nós, mas elas não vão tratar esta mazela que acontece no meu espírito. Aí é onde Deus surge na vida de todos. Porque para muitos que não têm para onde correr, nesses momentos, apela-se para aquilo que chamavam de sobrenatural. E aí Deus surge na vida desses nossos queridos irmãos que são sábios e prudentes. Os humildes, os simples, esses já têm esta força em si, já têm esse conhecimento, já vão direto à fonte do saber e recebem o consolo e o esclarecimento. E o mesmo se dá com a doutrina espírita, que vem revelar o mundo espiritual, a reencarnação, as nossas vidas anteriores, vem nos explicar o que acontece conosco hoje,
em muitos dos casos, ou na sua grande maioria, provém do nosso passado. Então, as nossas desditas, as nossas doenças, os nossos problemas, a grande parte, ele é fruto do passado, porque eu criei essa situação. Outras são problemas inerentes à vida de seres encarnados, que são as experiências que nós vamos ter para adquirirmos o verdadeiro conhecimento. É extremamente necessário que nós tenhamos o conhecimento das leis da matéria, que nós dominemos as ciências, mas não podemos nos esquecer em nenhum momento do que Jesus nos trouxe, da lei maior, que vai nos formar homens moralizados, éticos, que buscam os seus irmãos para os auxiliar. Da mesma forma, tratam, então, essa doutrina maravilhosa que vem levantar o véu da nossa ignorância sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos quando daqui sairmos. E, como diz no nosso texto do Evangelho, no item 10, né, ele vai nos dizer que fazem muitas perguntas. Por que Deus não vai tocar o coração desses homens que não creem nele? Por que não cria uma manifestação, algo, um fenômeno para que eles possam crer? E, claro que Deus pode fazer isso. Mas o nosso Pai de amor e de misericórdia, Ele quer que nós mesmos possamos, através dos nossos esforços, das nossas observações quanto aos fenômenos que acontecem na vida, porque Ele está presente nas grandes e nas pequenas coisas. Quando nós passamos a observar a nossa vida, o que ocorre com ela, e que tem determinados momentos, de situações em que como isso se resolveu? Como eu escapei de tal acidente? Como é isso? Como é aquilo? Nós vamos então verificar que as forças da matéria não seriam a causa para as situações em que vivenciamos. Nós vamos perceber que houve uma interferência e que essa interferência na nossa vida naquele momento, ela não se deu por efeito material. Alguma coisa que nós não conhecemos, que nós não ajuizamos ainda, interferiu nesse processo e a minha vida teve uma mudança positiva ou negativa. Para conseguir resolver esse enigma, eu preciso ir buscar, conhecer melhor a lei divina. E vou chegar a Deus. Pelo meu esforço, pelo meu interesse. Porque nós conhecemos situações e também vivemos isso, já dissemos essa frase, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Quando nós nos baseamos nesse pensamento, nós fechamos, então, o nosso entendimento para tudo que não seja efeito da matéria, das leis que eu conheço através das ciências que aprendi aqui. E se eu me nego a reconhecer a verdade, não é? É porque eu ainda não estou maduro, meu espírito ainda não tem condição de compreender e nem o coração de sentir.
Porque é muito importante percebermos isso. Quando nós passamos a buscar, o nosso entendimento, ele não vai se dar somente por aquilo que o meu cérebro consegue processar, mas aquilo que o meu coração passa a sentir. Nós sentimos a verdade. E aí nós vamos processando, trabalhando, estudando, e nossa razão vai clareando o caminho. Mas eu preciso primeiro sentir isso. A doutrina espírita nos traz que nós precisamos amar e nos instruir. Então isso significa sentir e estudar. E aí nós começamos a caminhar. Sem esse sentimento, fica muito difícil, porque nós nos tornamos frios, fazendo um estudo minucioso, utilizando só o cérebro. Chegamos a conclusões, mas se não sentirmos, essas conclusões serão apenas letras mortas. E nós percebemos então, como diz no texto, o orgulho é a catarata que lhe tolda a visão. E ele ainda pergunta, de que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes lhe destrua a causa do mal. Se eu sou firme em dizer que eu não acredito, não adianta você fazer discurso, você fazer palestra, você ler o evangelho para ele, porque ele não vai sentir. Então, o texto diz assim, daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Porque esse é o orgulho. E ele não deixa ao abandono aqueles seus filhos que se acham perdidos, aqueles que não creem, que não querem saber. Porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Mas o que ele quer é que nós próprios consigamos abrir os nossos olhos. Porque eles serão abertos quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, porque você estudar, você conhecer, mas chega num ponto em que você não tem a solução para aquele problema, porque essa solução não está nas leis que você conhece, na ciência que você conhece, mas está na ciência de Deus, nas leis divinas, traz um tormento muito grande. Quando nós somos renitentes nisso, né, o que vai acontecer? Nós vamos lançar-nos aos seus braços e pedir perdão. Quais filhos pródigos? Porque vem, através desse tormento da incredulidade, vem o sofrimento. E através do sofrimento é que nós acabamos chegando a Deus. Porque fomos teimosos em não querer compreender a sua lei, não admiti-lo. E aí sofremos. No livro Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na pergunta 117, a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Ele está perguntando se a nossa inteligência é formada pelas experiências que nós tivemos aqui, pelas várias encarnações que nós tivemos aqui. E Emmanuel responde, os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito. Uma inteligência profunda, alguém bastante inteligente, significa um imenso acervo de lutas planetárias,
Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista da sua perfeição. A soma das nossas experiências aqui na Terra é que vão nos trazer a nossa inteligência. E quando nós tivermos caminhado com as duas asas do intelecto e do moral, quando nós chegarmos a esse patamar, nós estaremos, como diz Emmanuel, aptos a novos patamares, a novos mundos, para novos conhecimentos e novas experiências. E aí nós vamos realmente crescendo como espírito, vamos nos espiritualizando. E a Nascente 18 ele pergunta, como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Em cada encarnação, então, ele está dizendo aqui, nós vamos ganhando conhecimento. E isso é um patrimônio nosso. Porque Jesus disse que nós deveríamos buscar os tesouros que nem os ladrões roubam e nem as traças corroem, que é o nosso conhecimento. A única coisa que nós temos que é verdadeiramente nosso. E Emmanuel responde, é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, está dentro de nós esse aprendizado. Eu vou utilizando o que eu aprendi numa vida, vou utilizando nos problemas dessa, aprendendo mais, na próxima, e sempre nesse progresso. Por isso que Sócrates disse que o conhecimento está dentro de nós. E aí ele fazia uma série de perguntas quando você fazia uma pergunta a ele. Ele fazia você ir buscar lá no seu íntimo a resposta. Na 119 ele diz assim, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Essa pergunta é muito importante. A resposta é maravilhosa. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. A resposta a esta pergunta é algo profundo. Ele diz que não encontrou ainda uma fórmula mais bela do que o nosso esforço próprio dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra. Veja lá, como nós dissemos anteriormente, não está aqui, está aqui. É o meu sentimento, é o meu esforço dentro da humildade. Aí eu vou crescer, não vou ter problemas que eu não possa resolver. Porque eu não estarei fazendo isso sozinho, eu estou usando o meu conhecimento, mas eu estou humildemente pedindo a Deus força, coragem e também que me auxilie através dos amigos espirituais. É um trabalho magnífico que nós podemos fazer. Todos nós. Né? Na 120 ele pergunta assim, pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Vejamos só, se nós podemos ter inteligência sem desenvolvermos o nosso espírito. Diremos melhor,
é a resposta. Inteligência humana sem desenvolvimento sentimental. Porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Então vejam que ele responde todos os questionamentos que nós tivemos até agora. Ele está trabalhando que a nossa inteligência humana sem o desenvolvimento sentimental, nós não temos desenvolvimento espiritual. Que o nosso grande erro é trabalharmos só com a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Não dá para fazer caridade, a verdadeira caridade, sem sentimento. Nós estaremos dando esmola aos outros. E a caridade não é uma esmola. A caridade é auxílio do coração. Eu faço porque eu tenho piedade daqueles, meu irmão, vejo-o como irmão, e vou ao seu socorro, mas eu vou dar a ele como se eu estivesse recebendo. Com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Então, meus queridos irmãos, vejamos que os simples, os humildes que vão a Deus com serenidade, com equilíbrio, com muita fé, praticando o amar ao próximo como a nós mesmos, ele vai, com certeza, ser sempre mais feliz do que aquele que tem um vasto conhecimento sobre todas as ciências, mas não tem Deus no seu coração. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles são humildes e eles herdarão o reino de Deus. Neste momento em que passamos por grandes desafios, grandes necessidades, sejamos humildes. Sigamos as leis que o homem está determinando. Sigamos as leis que a ciência está Sigamos as leis que a ciência está colocando para nós. Sigamos as orientações que a ciência está colocando para nós. Sejamos humildes. Sigamos as orientações que Jesus está nos colocando. Este é o momento de colocarmos em prática, realmente, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Vemos o trabalho incansável da ciência e dos homens de ciência, buscando uma solução para os problemas que nos afligem por conta desse vírus. Se muitos homens acertam ou não, isso não é problema nosso. Isso é entre eles e Deus. Eu estou muito feliz de vê-los lutando, tentando, por uns caminhos bons e outros por outros caminhos não tão bons. Mas todos nós acertaremos as nossas contas com Deus. O que vale é nós vermos essa movimentação de cientistas, de médicos, de enfermeiros trabalhando incansavelmente para amenizar as nossas dores. Agora façamos a nossa parte. Vamos fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. Nós podemos ser portadores do vírus para dentro do nosso lar, para aqueles que nós mais amamos. Negar que isso possa acontecer é estar nesta categoria
daqueles que são doutos, sábios e prudentes. Os simples de coração, os humildes, eles vão obedecer à lei dos homens e à lei de Deus. Vamos escolher sermos humildes. Vamos escolher a Deus. Porque Jesus nos deu o exemplo de tudo o que nós precisamos fazer. Quando perguntaram a ele se era lícito pagar um imposto a Roma, ele pediu uma moeda. E perguntou: de quem é essa esfinge? De César, lhe disseram. Então ele disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Respeite a lei dos homens e respeite as leis de Deus. Trabalhe com confiança, com determinação, porque você irá conseguir tudo o que você precisa. As dificuldades são criações do passado, que nós precisamos hoje ressarcir. E outras são as experiências do hoje, formando o nosso amanhã. E o nosso amanhã será belo ou não, de acordo com a nossa caminhada atual. Sejamos humildes. Que Jesus abençoe a cada um de nós.